Expo Japan, Furusato Imonoten. A segunda edição da Expo Japan foi um sucesso. Foi realizado no São Paulo Expo, simultaneamente ao Festival do Japão. Teve como proposta aproximar o Japão do Brasil por meio da gastronomia, da cultura e das conexões comerciais. A exposição focou no ambiente B2B, Business to Business, onde produtores ou fornecedores e compradores se encontraram para fechar parcerias e negócios. Na verdade, não é só a apresentação dos produtos das províncias. O importante é que, no fundo, nós estamos tentando realizar a conexão entre o produtor e o consumidor final, que são os brasileiros. A edição de 2025 reuniu 94 empresas japonesas representantes de 47 províncias. Foram apresentados uma variedade de produtos como sakês, doces, temperos, macarrões e tecnologias ligadas ao setor alimentício. 富山県から来ました。23の商品をおすすめの商品を持ってきました。紹介したいと思います。例えば梅酒は、富山県オリジナルの梅を使っています。あと日本酒は、富山県のお米を使って作っています。今回、3回目のブラジルです。日本祭りは本当にいいね。すごく心があってみんなが楽しんでる。そしてこのふるさといいもの展、毎年レベルが上がってるし、こうやってブラジルと日本の架け橋ができる取り組みはとてもいいと思っています。熊本は水が豊かで緑が豊かだから、こういった野菜がとてもいいんです。ですけど有名なのは熊本城、くまモン、そしてワンピースの作者が熊本なんです。ぜひ熊本に来てください。A Expo Japan teve a curadoria da Kenren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Contou com o apoio essencial de órgãos do governo japonês para a realização do evento, como MAF, Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, JETRO, Organização de Comércio Exterior do Japão, JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, SP Expo, Escritório de Promoção de Exportadores do Japão. Pela segunda vez queremos promover mais os laços comerciais e também a amizade entre o Brasil e também a Associação de Kenjinkai de cada província com suas províncias natais. Muito importante, né, a realização da Expo Japan e esse ano em especial, né, o nosso país vive um momento de ampliação dos mercados externos, né, e o Japão é um parceiro de longa data que a gente quer preservar e ampliar esse mercado, essa amizade entre os países. Nesta edição, a Expo Japan trouxe uma novidade. Um seminário preparado para o público de exportadores japoneses conhecerem o mercado, a legislação e o perfil do consumidor brasileiro. É uma oportunidade, né? Começar a expor, explicar, apresentar, né? E principalmente tentar trazer os pescados importados, né? Para poder cumprir com a demanda. Então espero que tenhamos aí cada vez mais uma proximidade com o Japão para fazer com que essa cultura e esses produtos venham mais para a mesa do consumidor brasileiro. Esse evento ele é muito importante para ajudar a gente a entender também quais são os desafios dos exportadores e como a APAS pode ajudá-los. Entre as rodadas de negócios, a programação também contou com seminários gastronômicos exclusivos com chefes e especialistas renomados.
Nossa, para mim é incrível, porque você poder trabalhar com produtos que vieram direto do Japão, que não tem aqui ainda, então você ser o primeiro a fazer um teste para poder validar esse produto para o nosso mercado, é uma experiência única e eu acho que é muito importante para o fortalecimento da nossa comunidade aqui no Brasil e para poder trazer novos produtos para cá também. Hoje, por exemplo, o Brasil tem muitos fãs da culinária, da cultura japonesa, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para os japoneses também ter um contato e poder vender o produto, e apresentar e vender o produto num evento como esse, né? Sim, a ideia é muito legal porque a gente consegue explorar individualmente cada província. Então, para a gente que é revendedor, ter acesso a esses produtos que já estão disponíveis no Brasil através de importadores sérios, qualificados, para a gente é bem legal e facilita muito a comercialização. A Expo Japan não é apenas uma feira. Mostrou ser um espaço de construção de parcerias e a valorização de histórias que atravessam o oceano.